Aprendendo com os Diamantes. Boa tarde! Que coisa linda isso aqui. Olha só. Essas luzes não estão deixando eu enxergar o pessoal aqui. Deixa eu só dar uma espiadinha aqui. Que coisa linda. Parabéns. Agora sim. Obrigado. Show de bola. Parabéns para todo mundo que está aqui. Tá lindo, 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 lindo isso aqui. Eu dei uma caminhadinha. Fui lá atrás, não achei lugar vazio. Realmente vocês estão de parabéns, vocês, como disse o Gilberto, fazem acontecer, fazem esse evento. E eu recebi um convite alguns dias atrás para falar sobre o quarto passo do ciclo do sucesso, que é como contatar e convidar, né? Por que será, né? Mas ele perguntou, o que tu acha? Tu topa? Já foi, né? Vai ser um prazer compartilhar com vocês, mas antes de a gente trabalhar um pouco, eu quero que vocês muitos conhecem só por nome ou foto, e nunca, alguns nem ouviram a voz dela, porque no nosso reconhecimento eu não deixei ela falar, e eu quero que ela se apresente para vocês, e antes a gente treinar um pouquinho, vocês conheçam a minha diamante, Lisiane Botlen. Obrigada, pessoal. Boa tarde a todos. Tá lindo, lindo mesmo esse evento. E o Alex, quando recebeu o convite, me disse, amor, eu queria que tu subisse, né, para falar um pouquinho. Porque ele ficou com esse sentimento que no dia do reconhecimento de diamante, ele ficou tão emocionado que ele esqueceu de me passar o microfone. Né? Então, depois que a gente estava sentado ali, ele, tu ia falar. Né? Foi uma emoção tão grande. Então, pessoal, parabéns. Tá lindo mesmo isso aqui. Por mais que a gente tenha uma ideia de como vai ser, do que vai acontecer aqui, a gente não consegue realmente ter a dimensão do que realmente é. Então, parabéns. Tá lindo. E eu me lembro que o ano passado, aqui na Poliesco, eu saí daqui com frios na barriga, pensando do que ia acontecer na minha vida, do que a nossa vida ia mudar, de quantas coisas maravilhosas estavam por vir. E realmente, de um ano atrás para cá, a nossa vida realmente foi transformada. Eu vivi coisas, temos vivido coisas em um ano e pouco, no caso da Poliesco para cá, que tenho a impressão que eu vivi uns 10 anos. Então, realmente, o que vocês creiam que é possível, que esse negócio é fantástico e que vocês podem. O que aconteceu conosco pode acontecer com vocês, e ao mesmo tempo eu penso que essa transformação que teve é só o começo, ainda não é nada perto do que está por vir. Então eu desejo a todos um excelente evento e que vocês acreditem que vocês podem. Abraço e vou deixar com ele, né? Obrigada, pessoal. O meu diamante, que eu trabalho lá em casa, é dele, né? Então eu vou deixar para ele passar o recado. Show! Vamos trabalhar então? Vamos ver se eu me acerto. Me acertei aqui. Então, eu fui convidado para falar sobre realmente o contatar e convidar. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: eu sempre começo os treinamentos, independente de qual o passo que nós vamos falar, dos 8 passos do ciclo do sucesso, eu sempre começo fazendo uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: você acredita que vai ser um diamante? Show de bola. Não preciso nem perguntar 2 vezes, vocês viram?
Geralmente tem que perguntar a segunda, porque pega alguns desprevenidos, né? Mas hoje está todo mundo já no clima, né? Ninguém duvida disso. Só que existe uma diferença entre você acreditar e você chegar. E entre isto tem um trabalho, porque não adianta só crer, você tem que fazer. É crer para ver, não é ver para crer, né? Mas não adianta tu ir por fé, né? Agora eu vou crer que você é diamante, vou ficar em casa esperando e não vou ser reconhecido. Não vai, a gente sempre fala isso. Então tem um trabalho muito importante a ser feito. Então assim, ó, se você realmente acredita, você tem que agir como um desde antes. Não é esperar. E aí as pessoas acham que tem que atingir níveis, pins, para depois começar a agir como aquele líder dele, daquele pin age. Não, a gente aprende e vai colocando em prática, e o pin chega. Então por isso que eu sempre começo esses treinamentos assim. Mas tem uma coisa, antes de falar do convidar em si, que é o seguinte: como que você está fazendo o trabalho hoje? Vamos falar do trabalho como um todo, incluindo como convidado. Porque depois que você definir quanto tempo você vai fazer esse trabalho, você tem que definir como que vai fazer ele. Porque você sabe que no segundo passo é o compromisso. E o compromisso que você vai assumir com seus sonhos, você sabe, não é esse o treinamento hoje, mas um deles é você definir quanto tempo por dia você vai dedicar ao negócio. E quando você definir isso, você que realmente tem que fazer o que você definiu. Porque o que acontece muitas vezes? As pessoas se iludem, elas acham que estão fazendo um trabalho, porque elas estão pensando no negócio. Então, por exemplo, eu aprendi a convidar. Eu vi o treinamento do Alex, está lá no Sistema Winner agora, ouvi 10 vezes, e cada vez que eu ouço, me dá a impressão que eu estou trabalhando, que eu estou ouvindo treinamento, me disseram que eu tenho que ouvir. Aí ouve de novo, mas não coloca em prática. Então o que nós temos que fazer realmente é fazer o trabalho. Porque de qualquer um dos 8 passos, todos têm que ser feitos, eles têm que ser produtivos, inclusive o convidar. Porque vamos pensar, por exemplo, vou convidar pela internet, eu vou falar disso hoje, está na tela, tá? O que acontece? Às vezes a pessoa senta na frente do computador, aí ela lembra que o Facebook pode ser uma ótima ferramenta, que tem vários amigos lá. Só que antes dela começar a convidar, quando ela abre o Facebook, já aparece na tela uma piada. Ah, legal, vou ler toda. Aí fica uns 10 minutos rindo da piada. Aí depois lembra de passar para alguém, porque é legal. E aí a pessoa acaba perdendo muito tempo com coisas que não são produtivas. E aí a pessoa que já tem pouco tempo e define que vai trabalhar 1 hora por dia, às vezes, se você parar para calcular quantos minutos efetivos daquela hora você trabalhou, não dá 10. Então, por isso que faça o trabalho de verdade. Então, é mais produtivo você definir 1 hora e se concentrar nisso, convidando pessoas, que é o que nós vamos falar ali hoje, inclusive pela internet, por telefone. É mais produtivo você fazer isso do que você ficar uma noite, das 7 às 11 da noite, pipocando convite, Face, vídeo, aumentar a lista, vou lá, volto aqui e não acontece nada. Mas ficou a sensação que você estava trabalhando. Então é isso que a gente tem que cuidar muito. E vamos falar então do 4º passo. Nós vamos dividir esse treinamento hoje em algumas partes. Primeiro nós vamos falar sobre o contatar. Contatar um estranho, por exemplo. Porque as pessoas às vezes reclamam que não tem lista ou que acabou a lista. O que mais tem no mundo é gente. Tu cruza com pessoas todos os dias. Tu contatou já?
Você está pensando em aumentar a tua lista a todo instante ou não? Então nós vamos falar sobre isso, como puxar assunto, como conversar com a pessoa que você nunca viu, tá? Depois nós vamos convidar essas pessoas. Nós vamos falar sobre 3 tipos de convite hoje. Como convidar os mais chegados, o teu irmão, o teu cunhado, o teu amigo da infância, aquelas pessoas que você tem uma intimidade maior. Vamos falar como convidar o restante da lista, que não são esses mais chegados, talvez até aquele estranho que tu vai aprender a contatar. E vamos falar depois sobre como convidar pela internet, ok? Vamos começar então por um contato eficaz. Meus amigos, vocês já pararam para pensar quantas pessoas a gente cruza por dia, quando a gente vai fazer tarefas que tem que ser feito todos os dias, como o simples ato de ir à padaria, uma fila de banco, ou pegar um táxi. Cara, eu não pego um táxi sem sair com o telefone no motorista, e às vezes já sai quase cadastrado, né? Então tem que aproveitar essas oportunidades. E como que a gente faz? Então eu chego, Alex, pego uma fila do banco, olho para o cara da frente e pergunto: tu conhece a Polishop? Não funciona, o cara não te conhece. Então, às vezes a gente não pode engessar técnicas, porque senão a gente vira um robô. Então, primeira coisa para contatar uma pessoa que você não conhece é fazê-la gostar de você. Porque ela tem que se sentir à vontade com você. Tu é um estranho, ela nunca te viu. Como é que tu vai chegar para ela para convidar para um negócio? Como assim negócio, cara? Quem é tu? Então, qual é a estratégia que eu uso e vem funcionando? Eu puxo conversa e começo a conversar sobre o assunto que ele mais gosta de falar. Você sabe sobre qual assunto que as pessoas mais gostam de falar? Sobre elas mesmas. Então, o que eu faço? É quase uma entrevista, mas aí não pode perceber. Eu já começo, primeiro eu tenho que puxar um assunto com o ambiente, né? Se é a padaria, cheirinho bom, né, de pão, sei lá, se é num banco, né? Hoje o dia está movimentado, sei lá. E aí a pessoa vai olhar para ti, fazer assim, ou vai dizer a verdade. Aí deu a abertura. E você começa a fazer perguntas. Você é daqui mesmo? Deixa ele responder. Aí ele vai dizer: não, eu sou daqui. Ah, natural? E aí vai perguntando sobre a vida dele. Aí ele vai se abrindo. Tem pessoas que tu faz uma pergunta só, ela fala 10 minutos. Tem outros que tu tem que continuar. Não, sou daqui. Legal. Tu trabalha com o quê? Vai perguntando. Aí daqui a pouco ele se abre e ele começa a fazer perguntas. Ontem eu peguei um táxi, que eu sei que o cara está casado há 2 anos, namorando há 5, ainda não tem filho. Ele é motorista há 2 anos, antes ele trabalhava como vendedor. Eu sei tudo isso dele. Mas o que aconteceu? Ele falou 9 minutos e 50 segundos e eu 10, fazendo perguntas. Quando termina o assunto, ele vai olhar para ti e vai dizer: adorei conversar contigo. Na verdade, você não falou, você só ouviu. E as pessoas, vai ficar uma boa imagem. Aí o que acontece? Você não pode também ficar, vai ficar 2 horas, tu não vai ficar lá conversando com ele. Eu não contato ele na hora, eu pego o telefone dele. Então o que acontece? Eu conversei com ele, fiz uma amizade com ele. Ele: foi um prazer conversar contigo. Ele vai dizer: eu também gostei muito de conversar contigo. Ótimo, deixa eu te deixar o meu cartão. Isso é, me dá o teu. Eu dou o meu cartão para ele. Algumas vezes acontece assim: Polishop. Polishop. Não digo nada, calma, deixa ele perguntar. Porque senão ele vai ver que você começou a conversa por causa disso. E não pode perceber isso, não é essa a intenção. Então eu trabalho com a Polishop, não na Polishop, né? Trabalho com a Polishop. E aí, como assim? Aí se ele dá a brecha, já pinta o contato. Se ele não dá a brecha, ele vai te dizer o seguinte: toma o meu cartão ou não tenho cartão. Aí não tem problema, eu anoto o teu telefone. Eu anoto o telefone dele. O meu cartão ele vai botar fora. Ele não vai guardar meu cartão.
Eu que tenho que guardar o dele. Aí o que acontece? Ele me deu o telefone. O que eu boto no celular? O Francisco do táxi para Poliespo. Pronto. Porque se eu pensar Francisco, eu não vou lembrar quem é. Mas o táxi para Poliespo eu acho na minha agenda depois. Né? E eu ligo para ele. Quando eu ligar para ele... Ó, Francisco, tudo bom? É o Alex Botlender, aquele que pegou o táxi contigo, a gente conversou, foi por Transamérica. Ah, claro, ele vai lembrar de você, porque ele gostou de conversar com você. E aí ele vai dar a deixa. Porque o que acontece? Você fez perguntas, você sabe quem é ele, você sabe com que ele trabalha, e você vai fazer um convite para ele. Nós vamos falar isso na frente, não um convite engessado, tá bom? Então, vamos convidar agora. Primeiro nós vamos convidar os mais chegados, os amigos. Cara, o teu irmão, o teu cunhado, aquele que teu amigo da infância, não dá para te chegar para ele. Ô Francisco, tudo bom? Para começar já está muito sério. Tu me diz uma coisa, tu conhece a Polishop? Sim. Tu já está sabendo que a Polishop tem um novo canal. Que isso, Alex? Ele te conhece. Os amigos mais íntimos, primeiro, eles têm que ser os primeiros a saber que você está desenvolvendo esse projeto. Que imagina você chegar no evento, ele está lá convidar por outro. Então convida rápido. E como é que eu convido os mais chegados? Não, liga para ele. Ô João, Alex, tudo bom? Tudo. Cara, eu preciso trocar uma ideia contigo. Tu está em casa hoje? Não. Ele vai te dizer não? Tu está acostumado a falar com ele. O máximo que ele vai te perguntar, sim, mas o que que era? Cara, coisa importante, tu vai gostar. É uns 30, 40 minutinhos. Tu está aí, eu vou aí. Não, vem aí. Aí tu vai lá. Porque ele é teu amigo, tá entendendo? É mais fácil. Mas tem pessoas que, por exemplo, o jovem quer convidar o tio. Pô, ele é meu tio, já é bem sucedido. Eu sou um piá, como diz lá no sul. Eu vou convidar ele para fazer negócio, ele vai rir da minha cara. Então funciona muito, funciona também para quem é funcionário e quer convidar o patrão, né? Tu pedir a opinião dele. Porque como é que funciona? Exemplo, vou ligar para o meu tio. Deixa eu ver o nome de um dos tios meus. Deu um branco, qualquer um. Ô tio José, é o Alex, tudo bom? Ô Alex, tudo bom? Tio, é o seguinte, me apresentaram um projeto novo aí, e eu achei muito interessante. Eu estou assim, muito empolgado com as possibilidades desse projeto. Mas como o senhor é uma pessoa que tem credibilidade, uma pessoa que eu respeito e admiro, eu gostaria muito da sua opinião com relação a esse projeto. Cara, ele não vai nem te perguntar o que é. As pessoas adoram dar opinião na tua vida. Então tu vai dizer, ah, claro! Aí ele vai dizer, tá, mas que projeto? Olha a resposta. Tio, se eu falar qualquer coisa, eu vou estar dando a minha opinião. E eu quero a sua. Ele não te pergunta mais nada. Tu pode fazer isso com com o patrão, com, sei lá, sei lá, alguém que tu teria receio de convidar, tá? E aí tu vai dizer para ele, como o senhor é uma pessoa empreendedora, um empresário já muito bem sucedido, de sucesso, a sua opinião é muito importante para mim. E eu gostaria que o senhor conhecesse esse projeto para me dar a sua opinião. Aí tu vai convidar, que a gente vai falar na técnica, para mandar ele para um evento, enfim. Quando terminar, ele vai te perguntar, tu vai terminar, ele vai ver que é um projeto que pode ser para ele. Se por um acaso ele te perguntar assim, tá, mas tu não queria só a minha opinião? Sim, a sua opinião do que o senhor acha de fazer isso ou não. Então assim, mas ele vai ver que é para ele. Então realmente isso funciona para deixar mais tranquilo e tu não ficar aplicando aquelas técnicas engessadas. Funciona, mas você tem que saber ler o cenário, tá? Outra coisa, como é que eu convido o restante da lista? Todo mundo, né? São técnicas que a gente vem usando, que funcionam, que está naquele vídeo do treinamento lá, né? Algumas coisas importantes que a gente tem que ter para convidar
A gente tem que saber que o objetivo principal, antes da gente falar as técnicas ali, o objetivo principal é fazer com que a pessoa assista o plano. Tem pessoas que dizem assim para mim: Alex, eu já ouvi 50 nãos. Tu já mostrou para 50 pessoas? Não, nem deu para mostrar, já me disseram não antes. Cara, se ele disse não no convite, não é um não, ele não viu o plano. Talvez você vai ter que aprimorar a sua técnica de convidar. Talvez você vai ter que esperar um pouco, achar uma outra maneira de colocar ele na frente do plano. O não só é um não se ele viu o projeto. Tenham isso em mente, ok? Então, algumas coisas importantes no convite. Primeiro, o convidado tem que se sentir único. Lembra quando eu falei daquele contato que você fez na padaria, no banco, qualquer lugar? Quando você ligar para ele, você vai dizer para ele: ô João, lembra de mim? Claro que lembra. João, eu estou te ligando pelo seguinte: lembra que eu te deixei um cartão e eu trabalho com a Polishop? Sim. Então, eu estou expandindo os negócios, estou procurando parceiros de negócio que têm exatamente o teu perfil. Ou seja, tu conversou com ele, aí tu vai dizer o perfil dele. Pessoas assim, empreendedoras que procuram realmente tá diversificando a renda, como é o caso desse taxista. Ou você vai dizer que pessoas que realmente são comprometidas, pessoas sérias, e você me pareceu de confiança, e eu queria conversar contigo. Podemos marcar? Você já falou que era Polishop. Claro, mas o que é? É exatamente isso que eu quero falar contigo. Vamos trocar uma ideia? E marca com ele. Ou convida para a reunião que você sabe como convidar, que é para um evento, né? Reunião é chato, evento é legal, né? Então tem que convidar realmente para um evento. Olha, nós vamos ter um evento onde vai ter outros empresários reunidos e você vai ser meu convidado especial. Posso passar aí para te pegar? E marca a hora com ele. Então, o convidado sempre tem que se sentir único. Ele tem que saber que empresa está oferecendo a oportunidade. Nós temos que usar o nome da empresa que nós temos a nosso favor. Todo mundo conhece a Polishop e confia na Polishop. Tem pessoas que têm receio. Não quero nem falar. Como assim, meu? Cara, todo convite, você sabe, eu começo, tu conhece a Polishop? Então a pessoa tem que saber, sim, a empresa que está por trás de tudo isso. Ela tem que saber que ela pode se beneficiar do projeto. Ela tem que saber. Outra coisa, nunca explica no convite. É o maior erro das pessoas no início. Tenta explicar. O convite não é para explicar. E por isso que é o quinto passo é mostrar o plano. Então o convite é para despertar curiosidade a tal ponto que a pessoa queira ver, pelo menos. Este é o objetivo do convite, tá? E gerar um compromisso. Então tá, uma hora a gente conversa. Não. Quando pode ser? Hoje ou amanhã? Quando você for convidar para uma reunião, quando é que tem outra? Cara, não sei. Agora, quarta vai ter. Mas eu não sei se eu vou poder. Não, então tudo bem. Eu vou ligar para outra pessoa. A pessoa, quando elas ficam com o sentimento que estão perdendo, elas voltam. Não, então tudo bem, eu vou ligar para outra pessoa. Porque eu achei que realmente você ia se identificar muito com esse projeto e as possibilidades são maravilhosas, mas não tem problema. A gente encontra outras pessoas aí que estão procurando oportunidades. Tá, mas e como é? E vai voltar? O teu objetivo é um jogo de fazer a pessoa ficar na frente do plano, tá bom? E como é que se convida para a internet? Uma coisa muito interessante. A internet não serve para convidar. Como assim, Alex? A internet serve para você pegar o telefone da pessoa. Porque tem gente que quando se cadastra, acha que eu tenho uma lista de 30 mil e-mails, vou ser diamante em 15 dias. Cara, tu vai mandar 30 mil e-mails e não vai cadastrar ninguém. Não funciona, você não lê os e-mails que te mandam, por que os teus convidados vão ler?
Ainda vão achar que é spam ainda, não pode, spam é crime, enfim, não funciona. Qual é a ideia da internet? A ideia é você despertar a curiosidade e pegar o telefone dela para contato. Nós temos ferramentas maravilhosas para isso. Quer ver como é que eu trabalho no Facebook? Todo mundo tem uma lista lá no Facebook de amigos. Não sei você, mas 80% dos meus eu não conheço. Estão lá. E aí, do lado aqui, no chat, tem lá os verdinhos dos online. Não é só o meu que é assim, né? Aí você clica, tem os online. O que eu faço? Clica num, olá, tudo bem? Clica no segundo, olá, tudo bem? Terceiro, olá, tudo bem? Faz isso uns 5 e fica esperando. Um responde, tudo bem? Aí o que responde, eu clico no nome dele para descobrir que cidade ele é. Aí, vou ver que cidade é. Anápolis. Anápolis. Eu percebi que você é de Anápolis, correto? Não, é claro, né? Tá no Face dele, né? Mas eu tenho que puxar assunto, né? É claro. Olha só, eu estou expandindo meus negócios para a tua região e estou procurando algumas pessoas aí em Anápolis que estejam interessados em diversificar sua renda, fazer um projeto, um negócio em horário parcial e tirar 2 ou 3 mil a mais de renda extra. Você conhece alguém? Esta é a pergunta. O que ele vai te dizer? Tem uns que vão dizer, não, fecha, meu. Se ele não está interessado, ele vai te dizer, não conhece ninguém. Por incrível que pareça, vai ter uns que vão te dizer, conheço. Aí você pergunta, quem? E eles vão te passar o nome ainda. Mas a maioria vão te perguntar do que se trata. Deu, você começa o convite. Mas o convite é o seguinte, não tem como te explicar por escrito. Me passa o teu telefone que eu te ligo. Aí o cara não te conhece, meu? Alguns vão passar. Eles vão lá clicar, ver você, parece gente boa, né? Acho que não está querendo nada de ruim comigo, vamos passar. Uns não vão te passar. Não, eu prefiro um e-mail. Claro. Então eu vou fazer melhor. Eu vou te passar um link. Você clica nesse link que vai ter mais informações. Que link você passa? O de captura do sistema Winner. Para que serve isso? Para ele colocar o telefone dele. E você vai ter o telefone dele de novo. Porque é assim que funciona o trabalho pela internet. Você pode comprar uma lista de publicidade, digamos, não comprar uma lista, fazer publicidade, investir em publicidade, certo? Na internet. Ou você pode você mesmo fazer isso, mas o objetivo sempre é captar nome de pessoas interessadas com telefone. E aí você vai fazer o convite. Então, essas eram algumas técnicas que eu queria passar para vocês hoje, que vem funcionando. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, ela não funciona sozinha, são 8 os passos. Esse é o 4. Você tem que fazê-lo, senão não vai ter resultado. O que adianta você fazer todos os outros, se as pessoas não estiverem na frente do plano? Então, eu considero assim, onde as pessoas mais pecam no início, convidar. Pecam mais do que fazer a lista que deveria ter feito. De descobrir qual é o motivo. Ela até consegue assumir compromissos, mas se ela não se especializa em convidar, não adianta. Então, treinem bastante, vão atrás da informação, porque realmente quem tem resultados é quem mais busca informação nesse projeto. Você tem o sistema Winner maravilhoso para isso e uma linha ascendente fantástica disposta a te ajudar. Um abraço no coração de todo mundo e obrigado pela oportunidade de compartilhar com vocês. Abração. Uhul! Parabéns, Alex! Ó, garoto! Uma salva de palmas! Diamante Alex Motlende! Obrigado, Alex. Beijo, Lisiane. Brigadaço!